Olá, você de casa. Vamos então a mais uma videoaula de geografia. Bom, e todo esse contingente populacional de quase 8 bilhões de pessoas encontra-se espalhado por todos os continentes terrestres, com exceção da Antártida, tá? A Antártida, que é aquele continente gelado que está lá no chamado Polo Sul, né? Você tem aqui a Terra, vou deixar a imagem aí. Então, aqui embaixo você tem a Antártida, que é a calota polar sul, está aqui na parte de baixo do planeta Terra. Ali não é habitado. A Antártida não é habitada. Então, tirando a Antártida, os outros continentes são sim habitados. América, África, Ásia, Oceania e a Europa. Esses 5 continentes são habitados. O 6º continente, que é a Antártida, que é o chamado continente gelado, não é habitado. E sobre o surgimento do ser humano, nós sabemos que a população hoje é numerosa, sabemos que a tecnologia, né, que o homem tem hoje à sua disposição é uma tecnologia avançada, o homem já vai a outros planetas. Agora mesmo, nesse momento, nós temos vários países que estão enviando robôs para Marte, né? A China já tem, eu acho que Israel também, né? Os Estados Unidos, né, que foram os pioneiros, robôs em Marte, aqueles robozinhos, aqueles carrinhos que ficam filmando, né, o terreno de Marte, coletando rochas, para quando uma nave for a Marte, vai recolher esses robôs para trazer essas rochas para a Terra, para que possam estudar. Então vejam o nível de tecnologia que o ser humano alcançou. Mas como foi, né, como surgiu o ser humano na Terra? Né? Como que o ser humano surgiu? Onde ele surgiu? Quando? Então, durante muito tempo, gente, teorizou-se que o homem teria surgido no continente africano e de lá se espalhou pelo mundo todo. Só que isso, durante muito tempo, foi apenas uma teoria. Evidências arqueológicas testadas em laboratório, elas apontam como a teoria mais aceita pela comunidade científica que o ser humano surgiu há aproximadamente 200 mil anos na África. De lá, ele subiu até o continente europeu, né? Vou deixar o mapa aí para vocês fazerem um comparativo na tela. Ele sobe, passa para o continente europeu, do continente europeu ele passa para o continente asiático e do continente asiático ele passa para o continente americano. O nosso continente, que é a América, foi o último continente a ser povoado pelo homem. Não é? E como eles faziam isso? Bom, em épocas bem remotas, há milhares de anos atrás, há dezenas de milhares de anos atrás, o planeta ele passava por um período chamado de glaciação. As glaciações, ou eras glaciais, ou eras do gelo, se você preferir, tem até aquele desenho animado muito bom, por sinal, que retrata bem essa situação aí da era glacial. Né? São épocas, pessoal, em que o planeta ele se congela, passa milhares de anos, com boa parte congelado, depois o planeta descongela, esse gelo ele vai para os oceanos, eleva o nível dos oceanos. Então, o que aconteceu? Haviam pontes naturais. Como o oceano ele não era tão elevado como agora, o oceano ele era menor, né? Os oceanos eram menores. Se os oceanos eram menores, haviam mais terras descobertas, que atualmente estão cobertas pela água, mas essas terras estavam submersas, cobertas pela água. Então, o homem ele pôde fazer esses trajetos a pé. Então ele passou do continente asiático para o continente americano a pé. Eu vou deixar bem aí a imagem para vocês perceberem como, de certa forma, são muito próximos os Estados Unidos da América, que ficam lá na América do Norte, a Rússia, né, e outros países ali da Ásia, né, eles ficam até relativamente próximos. Então o homem passou ali andando mesmo. O oceano era menor e os continentes eram interligados. E isso sem a gente considerar a questão da divisão dos continentes, né? Porque todos os continentes eles estão em movimento na crosta terrestre. São as chamadas placas tectônicas que estão se deslocando, né? Por exemplo, a América do Sul, melhor dizendo, e a África estão se afastando a uma velocidade aproximada de 1 centímetro por ano. Então, se você imaginar há dezenas de milhares de anos atrás, certamente
a geologia, a distribuição dos continentes não era a mesma de agora. E aí você ainda tinha a questão da glaciação, que permitia que muitos continentes fossem interligados, né, ou por gelo, ou mesmo por faixas de terra, já que os oceanos eles não cobriam tantas áreas como eles cobrem agora. O que acontece é que a era glacial acabou há cerca de 10, 12 mil anos atrás, e todo aquele gelo derreteu e foi para onde? Para os oceanos. E os oceanos subiram de nível e cobriram então essas faixas de terra. Essa é a teoria mais aceita que explica como o ser humano se espalhou por todos os continentes assim ao longo da sua história. É claro que nós temos continentes que são mais habitados, nós temos continentes que são menos habitados, nós temos países que são mais habitados, países que são menos habitados, e aí as condições que levam alguém a preferir mais esta área do que esta outra área são condições variadas, né? Acesso à alimentação, a temperatura, né? Os locais extremamente frios, eles são menos habitados do que os locais de clima mais favorável. E aí as causas são as mais variadas, né? Gente, e a questão aí, para vocês entenderem um pouco melhor, essa questão dos deslocamentos humanos, você pode se perguntar assim, por que o homem vivia se deslocando? Porque você não pode imaginar que o homem estava lá na África e disse, estou aqui na África, agora eu quero ir ali para a Europa, de lá eu vou subir, quero ir para a Ásia, para a América. Não, gente, porque essas terminologias nem existiam ainda. Nós estamos falando de uma época bem remota, não havia essa noção de continente, de país, isso aí só foi criado muito tempo depois. Acontece que o homem ele precisava deslocar-se em busca de alimentos. Isso aí aconteceu no período chamado de Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico era uma época em que o ser humano ele não tinha descoberto ainda a agricultura, ele não sabia que se plantasse iria nascer aquela planta, ele poderia colher aquela fruta, aquele legume, aquele vegetal, enfim. Então o homem não tinha essa noção de agricultura. O homem também não tinha ainda domesticado os animais. Então, para o homem comer, ele precisava caçar, ele precisava pescar, ele precisava também coletar alguma coisa na natureza, na floresta, frutas, né? Alguma coisa que ele pudesse comer, algum vegetal, né? Então, no período paleolítico, o homem desenvolveu inclusive ferramentas de pedra, pontas de lança, né? Facas, tudo de pedra, por isso que o nome do Paleolítico é também Idade da Pedra Lascada, porque essas ferramentas eles usavam para caçar, né, e para sobreviver. E nessa busca pelo alimento, ele foi se deslocando de uma área para outra até chegar, né, a todos os pontos da Terra, exceto, como nós falamos agora há pouco, exceto a Antártida. Lá não é habitado, obviamente, porque é muito frio, é uma temperatura bem abaixo de zero, é um frio extremo. Mesmo hoje, com a tecnologia que nós temos, é muito complicado habitar a Antártida. Aí nós vamos ter, sim, vários países, inclusive o Brasil, que tem na Antártida bases científicas. Na verdade, os países do mundo entraram em um acordo que nenhum deles ia colonizar, né, digamos assim, a Antártida, mas que eles iriam apenas fazer estudos científicos sobre o clima do planeta, para entender melhor a questão das mudanças climáticas, mas a Antártida ela não é habitável, somente cientistas, tá bom? E hoje nós temos a população dividida nesses continentes que já falamos. Eu estou deixando aqui a imagem do lado para vocês entenderem como é que está dividida a população em cada um desses continentes. Então nós temos continentes que são bastante populosos, como é o caso da Ásia, que é o continente mais populoso, e nós temos continentes, né, que são menos populosos. E aí você tem a Oceania, que é o continente de menor população mundial. Os países mais populosos do planeta são lá do continente asiático, né? A China, que é o país que tem a maior população do mundo, seguido pela Índia, que tem a segunda maior população do mundo. A Índia está chegando ali no calcanhar da China. Logo, logo, a Índia superará a China em
população. E aí a China será, sim, o segundo mais populoso e a Índia será, então, o primeiro. Eles vão trocar de posição, tá, gente? Então, isso aí é uma questão bem complexa para a gente analisar por que esses países são tão populosos. Isso aí vai ficar para um segundo momento. Isso é o que nós tínhamos para a aula de hoje. Então, na próxima aula a gente dá continuidade e até lá. Abraço!